Fala galera, tudo bem? Bruno aqui, puxa a cadeira que hoje eu tenho uma dica sensacional, sensacional, porque você vai fazer anime de uma forma que você nunca fez antes, rápida, prática e ó, muito fácil mesmo. E não serve só para anime, tá? Serve para vídeo, serve para desenho animado, desenho infantil, 3D, o que você quiser fazer, tá? Então, por favor, já se inscreve aqui no canal, dê o seu like e, se possível também, aquela hypada que ajuda muito a gente a ir mais longe. Lembrando que quando a gente atingir 10 mil seguidores, vai ter 2 vídeos por dia, sempre trazendo um deles, sendo sempre prático, colocando em práticas e fazendo coisas, criando coisas, para que você tenha o UNAG, que eu sempre falo aqui, que é antever o que as coisas estão acontecendo. E por falar em antever, vocês estão vendo aqui na tela, eu estou absurdamente assustado como a tecnologia tem avançado e ela vai avançar muito mais em pouquíssimo tempo. Concorda comigo? Comenta aqui. Gente, eu tô falando da Vidu AI. Ela lançou dois pontos super importantes dentro da ferramenta dela, tá? Que é o primeiro, gente. Deixa eu baixar aqui, ó. O primeiro é o modelo de geração de vídeo deles, que é o Vidu Q1, tá? Então, esse é topzera. E segundo, é a forma como faz os desenhos aqui. Então, a gente aqui não vai abordar roteiro, não vai abordar essas coisas, mas sim o conceito criativo de como usar este IA. Se você quiser saber como constrói um roteiro utilizando IA, como a gente produz um personagem utilizando IA, comenta aqui que eu posso ensinar. Tá bom? Lembrando que eu respondo todo mundo. Eu te desafio a comentar aqui e ver se eu não vou te responder. Então, olha só esse primeiro ponto que eu vou trazer para vocês, né? É a construção do personagem. O personagem, ele foi criado no Whisk. Você conhece o Whisk do Google? Se não conhece, faz a conta, é grátis, dá para você utilizar à vontade. Ele tá ali na descrição do vídeo. Eu pedi para ele construir alguns personagens, construir alguns aqui só para brincar, né? E eu queria um estilo meio cyberpunk, meio Daft Punk, meio, né? Então eu criei esse primeiro personagem, criei um segundo personagem e criei também uma menininha, tá? Em tese, na história que tava na minha cabeça, era esses dois protagonistas, o menino e a menina, contra esse cara que é meio que um vilão e ele vai ficando cada vez mais cyberpunkeado, né? Era isso que eu tinha na minha cabeça, porque eu gosto de coisas de cyberpunk. Não me pergunte por quê. Talvez esses animes mexam muito comigo, que é coisa de tecnologia, e eu acho que daqui a um tempo a gente vai estar nessa atmosfera. E aí, gente, a dica que eu dou é sempre peça com fundo branco aqui, ó. Já tô te dando uma dica que vale o seu like, hein? Peça o fundo branco e descreva como você quer o seu personagem. Aqui no caso é anime de corpo inteiro, estilo cyberpunk, personagem feminina, nós estamos falando dela aqui, né, ó, fundo branco, personagem feminina, cabelo longo na cor verde, olhos na cor rosa, roupa cyberpunk. Eu não dei muito detalhe, eu só mandei aqui, tá? Roupa cyberpunk, traço de anime bem estilizado, com traço fino e cores gritantes de contraste. E ela fez a mesma coisa aqui, tá? No caso do menino, eu pedi o cabelinho, que eu queria um moicano, eu queria ele com essa jaqueta, eu queria ele com um tênis nesse estilo, eu queria esse cara com uma regata, tá? Então, eu fui fazendo tudo isso e já fui baixando esses personagens. Bruno, já dá pra eu animar aqui? Sim, dá pra eu animar, mas aqui eu tô te trazendo um estilo de consistência. Tá? Daqui até daria pra gente fazer consistência com uma cena, mas aí quando a gente fosse pedir para gerar outras, era capaz de perder a consistência aqui. Nesse modelo que eu vou te ensinar, ele não só vai manter a consistência, como você vai poder fazer esse mix aqui desses personagens, integrando um e outro e nos cenários, tá? Que é o que a gente fez aqui. Eu pedi para ele gerar alguns cenários de anime para mim, que é o estilo cyberpunk, e aí eu baixei e fui inserindo eles. Como que funciona esta ferramenta super supimpa? Ó, gente, eu vou te explicar. Então dá o like, vai, dá o like. É uma ferramenta que funciona da seguinte forma. Para você utilizar o melhor dessa ferramenta, primeiro que para você ter acesso a ela, ela é uma ferramenta que te dá alguns créditos, mas são créditos muito limitados. Então eu super sugiro você assinar para fazer algo profissional, caso queira, né? E vai gastar uma graninha, ou então você vai ter que ficar criando contas em vários lugares para poder produzir o que você quer. Para a gente produzir, olha só,
existe um formato bem legal, que é quando você entrar, você vai dar de cara aqui com este painel, tá? Eu não vou abordar muito, só vou dizer que o Vidu veio chutando o balde com essa ferramenta, então a gente vem aqui em Reference Video, tá? Clique em Reference Video, ele traz algum tutorial que você pode instalar também o aplicativo na sua máquina. Eu super indico você usar a nuvem. E aí, quando você tem reference video, é esse cara que a gente vai usar. Não é este e não é este. É este cara. Por quê? Porque ele permite. Vou até fechar aqui, ó. Ele permite que você vai encontrar uma cena assim, que você com multi-referências de consistência, gente, dá o like, comenta se isso é novo aqui para você. É multi-referência, não é um, não é dois, é tipo, é tudo, é o cenário, é o personagem, é o que você quiser com referência. Pensa que você pode usar isso para construir um filme, para você fazer a propaganda de uma bolsa, de um celular, de um fone de ouvido. Então ele tá indo muito além, gente, isso daqui. E aí você pode simplesmente, primeiro que ele entende português, então já facilita metade do caminho. Você pode escrever os prompts em português. Para adicionar as imagens, é só você clicar e puxar assim, ó, e vai adicionar. Ele vai fazer o uploading da imagem, ele vai dar uma entendida na imagem. Você pode adicionar mais de uma aqui, tá? Então você pode pegar a menina também. Então ele vai entender que vai ter esses dois personagens no cenário. Você pode simplesmente clicar aqui no mais e trazer o cenário de fundo. E você tá vendo que ele tá trazendo a consistência aqui. Mas qual é o pulo do gato para você sempre usar essas referências? É clicar neste botãozinho aqui, ó. Save my reference, porque significa que você vai cadastrar a sua referência e depois você não vai mais precisar ficar subindo o arquivo, ele já vai estar cadastrado essa referência. Clica aqui, né? E ele vai pedir. Se você quiser colocar outras poses dele, fazer ele de lado, fazer ele de costas, para trazer uma unidade melhor, você pode. Se não, você só dá o nome do seu personagem aqui, o nosso caso é o Tori, escreve aqui uma tag dele, eu coloco o próprio nome dele, e aí eu mando Next Step. Quando você clicar em Next Step, o que vai acontecer? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, que ele vai começar a entender este personagem e vai ser uma referência. Você confirma, porque ele é um estilo de animação e ele aparece como Tori, tá? Ele já está duplamente cadastrado aqui, ele fica sempre aqui em referências, tá? Então você vai ver que vai ter dois Tori aqui, ó. Um Tori que a gente acabou de fazer e outro. Eles trazem aqui alguns exemplos de personagem de demo para você poder utilizar, que é de várias poses, como eu te falei, tá? Então, aqui, ó, ele traz a pose de lado e a pose de costas do personagem. E tem a mulher. Bora você usar eles na tela aqui, tá? Então é só você clicar aqui que você vai adicionar e foi. Então tem os personagens e tem a imagem. Você pode fazer a mesma coisa com o cenário de fundo, que é o que eu fiz aqui, para já ficar cadastrado, porque é igual tipo Naruto, eles sempre vão estar lá no clã da Folha, vão estar lá na facção deles conversando, né? Então a gente pode reaproveitar as cenas ao limite. Gente, olha que demais. Você não precisa mais ficar, ai, consistência, isso. Cara, eu já gravei vídeos atrás ensinando, tipo, a fazer fundo branco, recortar, colocar no fundo verde, animar. Acabou. Zero. Never. Isso daqui tá cada vez mais profissional. É ou não é uma coisa surreal? Você concorda? Comenta aqui, tá? Então você pode simplesmente dar um comando assim, ó, e trocar a ordem dos personagens de lugar, né? Você pode fazer isso daqui. Mas você pode fazer, ó, Nina e Tori conversando enquanto andam pela cidade. E coloca Q1, não coloca esse Vidu 2.0 porque ele fica ruim, tá? Nenhum desses é bom. Se você colocar, vai ficar algo assim, ó. Olha esse cara aqui, ó. Fica meio borrado, não fica legal ó, a qualidade que ele entrega aqui do personagem, tá? Tem que sempre usar o Vidu Q1, que é o melhor do nível para você entregar, porque daí ele vai te entregar nesse nível aqui, ó. Olha só a qualidade do personagem correndo. Né? Então ele fica muito mais. Ficou uma pose meio Smeagol, mas tá tudo bem, porque depois você vai editar. E é assim que funciona os vídeos aqui. E aí, gente, eu fui fazendo vários testes aqui com a ferramenta. Que ele tá correndo, você pode fazer um close dele aqui depois dele correndo, né? E aí tem vários testes que eu fui fazendo, né? Quando você clica, você vê aqui, ó, correndo intensamente pelo cenário. Você vê que eu simplesmente trouxe isso. E ele fez essa
mescla aqui. Dica que eu vou dar para vocês: quanto mais simples o personagem, e o Tori é um personagem simples, melhor será o fator de consistência. Quanto mais rebuscado o personagem, ele vai manter alguns padrões, mas vai mudar uma coisinha ou outra. Simples que eu falo é de elementos, né? Porque o Tori tá até que rebuscado, mas tem poucos elementos. Eu vou trazer um exemplo que vai ficar bem nítido para você, tá? Ó, o Tori, ele consegue ter a consistência enquanto ele tá andando aqui pela cidade, conversando com a menininha. Você vê que até o cenário muda. Eu não precisei dar esse comando, ele animou o cenário. Olha que sensacional, tá? Mas aqui, ó, a personagem já deu ruim aqui nessa parte aqui de cima da jaqueta dela, né? Então perdeu a consistência aqui. Então não foi tão legal. Por quê? É muito elemento que essa personagem tem, né? Aqui do lado já foi mais consistente, foi igual. Os personagens conversando aqui, né? Ó, durante a cidade, batendo papo, falando alguma coisa. Então ficou bem legal o que ele fez. Ah, Bruno, o prompt não tá legal. Quando o prompt não tá legal, o erro é humano. Fui eu que fiz um prompt meia boca, tá, gente? Então não tá legal porque ficou uma animação meia bizarra, tá? Então você tem esse exemplo aqui. E aí, gente, é questão de você ir refinando. Aqui eu já fiz algo mais refinado do prompt, mas ainda assim, como a personagem ela tem muitos detalhes, né? Você vê aqui, ó, por ela que tem muito detalhe na região próxima do pescoço, ele acaba dando uma delirada nessa região próxima do pescoço, mas o resto funciona perfeitamente. Então, faça personagens com elementos simples, tá? Com elementos tranquilos para serem replicados. No caso aqui, a personagem funcionou super bem, tá super anexada aqui. O único ponto é que ela não tem um fone de ouvido e aqui ele acabou aplicando um fone de ouvido. Você pode também incluir prompts negativos para trazer ainda mais um refinamento melhor. E se for na versão paga, se você clica aqui, ó, Pro Mode, ele melhora o seu prompt para trazer ainda um refinamento topzera, tá? E aqui você, fazendo um upgrade, você pode ainda refinar ainda mais a sua experiência. Gostou? Você pode fazer ele em upscale, tá? Que é 1080p. Então muita gente fala, cara, qual é uma ferramenta que eu posso fazer em alto nível a animação? Tá aqui, ó. Ele vai conseguir já fazer um upscale para você na versão paga. Ele vai conseguir capturar algumas cenas de frames para você poder já trazer ele meio que editado. Então aqui você também já consegue fazer o recorte ou tirar uma foto. Então para você ver como é algo bem rebuscado aqui para você poder utilizar, tá? E claro, quanto mais você utilizar, mais você vai entendendo da ferramenta aqui que ele vai trazendo para você. Você pode compartilhar esse vídeo e você pode ir além. Aqui eu fiz um prompt em inglês para testar como ele ficava, mas ainda assim não ficou legal. Então eu acho que em termos de prompt precisa ter alguns ajustes, mas com a versão paga você vai conseguir fazer muitos e muitos vídeos e com certeza um vai se encaixar. Lembrando, gente, que desde que surgiu a IA no nosso mundo, trabalhar com prompt é uma curadoria, é o fator humano. Escreve uma coisa, refina, melhora, escreve. Então, sempre que possível, é interessante a gente colocar mais de uma saída, né? Se você coloca 4 saídas, ele vai te entregar com um único prompt 4 entregas de vídeos diferentes. Então, certamente teria um que pudesse ser melhor do que esse enquadramento. E aí é questão de você ir refinando. Tá bom? Esse era o vídeo que eu queria trazer para você e a sua opinião é muito importante para mim. Não deixa de comentar, de se inscrever, de compartilhar e de dar uma hypada. Como que dá uma hypada, Bruno? Se você me assiste pelo celular, em comentários, arrasta pro lado e hypa em nós aí que a gente vai ficar muito feliz. Eu te vejo no próximo vídeo já inscrito no canal, hein? Eu quero ver você inscrito aí, beleza? Se cuida e comenta. É nóis. Tchau, tchau.